para as informações. Antes de mais nada, quero dar parabéns para minha querida Viradouro, campeã da escola de samba em 2024. Poxa, Benê, mas é a escola de samba? Pois é, mas para quem gosta de coincidência, vai uma aí. A última vez que Viradouro foi campeã na escola de samba, Viradouro, que é da minha cidade, a querida Niterói, eu amo Niterói. A última vez que a Viradouro foi campeã foi em 2019, Flamengo, Viradouro campeão agora em 2024. Será um sinal? Só o tempo dirá, mas para você que gosta de coincidência, trouxe essa curiosidade para vocês aí. Outra informação de mercado da bola: não deu certo a negociação do Adana da Turquia para assinar com Lincoln, aquele atacante cria do Flamengo. O atacante viajou, se apresentou ao clube e, por divergências contratuais, não assinou vínculo com a equipe turca antes do fim da janela de transferência. Ou seja, o jogador continua livre no mercado. Que fase é do Lincoln, hein? Mas vamos lá, galera. Vamos falar de Flamengo, que pega o Bangu nessa quinta-feira pelo Carioca em Sergipe. E a última vez que o Flamengo jogou em Sergipe foi 8 anos atrás. Será que vocês vão recordar qual foi o jogo? Vamos lá. Em 2016... quando o Flamengo ainda era comandado por Muricy Ramalho, o Flamengo enfrentou o Confiança, mas perdeu por 1-0 no jogo que foi válido pela primeira fase da Copa do Brasil. Antes desse duelo aí com o Confiança, o clube só tinha feito mais um jogo no estado, nesse século, tá? Que foi na vitória por 2-1 sobre o Racing da Argentina, em amistoso no Batistão em 2003. Caramba, vocês lembravam dessa? Acho que não, então fica aí a curiosidade para vocês. E para esse jogo, dessa quinta-feira contra o Bangu, o técnico Tite não vai poder contar com Pulgar, suspenso, De La Cruz e Alan. Pois é, o Flamengo divulgou nas redes sociais situação sobre De La Cruz e Alan. Anota aí. O Flamengo informou que o atleta De La Cruz realizou tratamento por conta de dores no ombro e está fora da partida contra o Bangu. Já o atleta Alan realiza trabalho de reequilíbrio muscular, controle de carga e ficará fora dos jogos pelo período curto de 12 dias. Eu vou discordar da nota do Flamengo quando diz um período curto. Beleza, se você parar a analisar, 12 dias, não é nem metade de um mês. Só que, gente, 12 dias para fazer trabalho de reequilíbrio muscular e controle de carga, eu acho muito tempo. Dos males, o menor, pelo menos é um período que o Flamengo não vai ter muitos jogos importantes. A verdade é essa. Tem o jogo contra o Fluminense no dia 25, que eu considero extremamente importante, um clássico. E para mim, tem sido a maior rivalidade no futebol carioca nos últimos anos. Tanto é que Fla-Flu decidiu os 2 últimos campeonatos cariocas, o Fluminense levou a melhor. Eu vejo o Fluminense hoje como favorito do campeonato para ganhar o Campeonato Carioca. Ah, mas o elenco do Flamengo é melhor. Beleza. Só que hoje o time do Fluminense está ajustado, extremamente ajustado. Claro, não é imbatível, mas o Tite ainda busca a batida perfeita no Flamengo, digamos assim. Tanto é que o próprio Tite fala isso. Então, com esses desfalques, qual foi a lista de relacionados do Flamengo? Goleiros: Rossi, Matheus Cunha, Diogo Alves. Zagueiros: Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira e Cleiton. Laterais: Wesley, Varela, Ayrton Lucas e Carbone que é o jogador da base do Flamengo. Volantes: Igor Jesus, Ryan Lucas e Everton. Caraca, 3 volantes da categoria de base do Flamengo. Meias: Gerson, Arrascaeta, Vitor Hugo, Lohan relacionado. Para mim, o Lohan é a próxima joia do Flamengo aí, que vai brilhar futuramente com a camisa rubro-negra. E para finalizar, os atacantes: Pedro, Cebolinha, Luiz Araújo, Gabigol, Bruno Henrique e Matheus Gonçalves, que é um meio atacante. Botei aqui como atacante, mas vocês entenderam. Dito isso, qual é o time titular do Flamengo? A provável escalação? Vamos lá. Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Igor Jesus ganhando a vaga no meio de campo, Gerson e Arrascaeta. Luiz Araújo entrando na vaga do De La Cruz, Cebolinha e Pedro. Eu acho correta a escolha tanto pelo Igor Jesus quanto pelo Luiz Araújo. Igor Jesus entra ali. Lembrando, Pulgar suspenso, está fora. Alan, que seria o substituto imediato, está fora para reequilíbrio muscular. Eu acho que tem que utilizar o Igor Jesus, que para mim é um bom jogador. Eu gosto de comparar muito o Igor Jesus com o João Gomes. Para mim é o mesmo estilo de futebol. Acho até que o Igor Jesus
pode seguir o mesmo caminho do João Gomes. Claro, tudo depende de muita coisa, em N fatores, ter oportunidades, mas muita gente vai falar assim, mas por que não botou o Thiago Maia? Já vou explicar por que não colocou. E no ataque colocou o Luiz Araújo, que na minha concepção tem entrado super bem, inclusive quando foi titular no último jogo também jogou bem, para mim foi o melhor em campo. Eu acho que a oportunidade para o Luiz Araújo na vaga de La Cruz correta, sobretudo no ponto de vista tático. Luiz Araújo atuando pela ponta direita, o Cebolinha pela ponta esquerda, o Pedro centralizado, a Arrascaeta sendo responsável pela armação das jogadas e o Gerson sendo volante, mas também indo muito ao ataque. Então, estou de acordo aí com as escolhas do Tite, a ver como será o time, o desempenho do Flamengo dentro de campo. Sobre o Thiago Maia, por que ele não foi nem relacionado? Porque o Internacional continua insistindo na contratação do volante, o Internacional inclusive aumentou a oferta ao Flamengo, a última oferta do Inter ao Flamengo foi 3 milhões de euros de maneira fixa e 800 mil euros em metas. Agora o Internacional aumentou a oferta, mas não chegou aos 5 milhões de euros que o Flamengo pede para vender o jogador. O que me falaram, um pouco mais de 4 milhões de euros. Foi isso que me falaram só. Confesso para vocês que eu não tenho o valor exato. Mesmo assim, será que vale a pena vender o Thiago Maia por esse valor? Supondo que a proposta tenha sido de 4 milhões de euros. O Flamengo vai ter que ir ao mercado contratar um volante. O jogo contra o Bangu mostra isso. Pulgar suspenso. Alan fazendo reequilíbrio muscular. Não dá para você botar uma pressão toda no Igor Jesus. Eu acho que o Igor Jesus ele tem que fazer um trabalho, indo aos poucos, para não queimar etapas, tal como fizeram com o João Gomes. Para não botar essa pressão toda no Igor Jesus. O Flamengo, com 4 milhões de euros, vai conseguir contratar um bom volante no mercado? Um volante com o potencial do Thiago Maia? Não vive boa fase no Flamengo, concordo, mas é bom jogador. É um reserva de luxo, digamos assim. O Flamengo vai conseguir contratar? A pergunta é essa. O questionamento é esse. Eu fico um pouco receoso. Para vender o Thiago Maia ao Internacional, tem que ter um jogador bem encaminhado para a posição. O Flamengo vai viver ano conturbado. Muitos jogos, Copa América, o futebol brasileiro não vai parar. Vale o risco? Fica essa pergunta e eu quero que você dê sua opinião, torcedor rubro-negro. Vale a pena vender o Thiago Maia, que seja por 4 milhões de euros? Vale? Pode comentar à vontade aí. Mateuzinho, situação próxima do anúncio, o Flamengo, repito, só vai liberar o jogador depois que o Corinthians assinar toda a documentação, e tá certo, não vou ficar falando, me estendendo muito sobre isso, que eu já falei demais, o Flamengo tá certo. Léo Ortiz, nenhuma novidade também, o Flamengo tem interesse, a proposta está na mesa, o Red Bull Bragantino já avisou que pelo valor oferecido pelo Flamengo não vende o jogador e fica nesse impasse aí. Então é isso, galera. Mais uma vez fora do Rio, é isso, Pedro? É isso aí. Tudo bem, Bruno? Um abraço para você também, Donan, Marra, todo mundo que está com a gente nesse Sport Center. Esse campeonato carioca itinerante, né? Não para nem um pouquinho. Então o Flamengo vai a Aracaju para disputar essa partida. Mais um jogo do Campeonato Carioca, colocou toda a agenda em dia, né? No último sábado de Carnaval, venceu o Volta Redonda por 3-0, naquele jogo que ainda estava atrasado da terceira rodada, o Flamengo tinha ido para os Estados Unidos, então tá tudo certo agora. O Flamengo tem 15 pontos, está a 2 do líder Fluminense, então 2 pontinhos de distância. De repente, o que pode acontecer no clássico hoje, o Flamengo com uma vitória amanhã pode até alcançar a liderança. Então o Flamengo fica nessa expectativa, não vai ter o Vinha ainda para essa partida contra o Bangu, já que o Vinha foi liberado para acompanhar o nascimento da filha Faustina lá na Itália, deve voltar até o fim dessa semana, e aí sim, na terça-feira contra o Boa Vista no Maracanã, ele deve fazer a sua estreia com a camisa 17 do Flamengo, deve ser essa, tem essa a expectativa. Além disso, o Pulgar está suspenso pelo 3º cartão amarelo, o Alan deve ser o substituto, treinamento agora pela manhã no Ninho do Urubu, é o Tite definindo a equipe, pode ser que ele mescle mais uma vez, enfim, a questão física também é importante nesse início de temporada, alguns testes que ele está fazendo também, ajustando, fazendo um refino ali na equipe nesse início de 2024, lembrando que no último jogo no Maracanã, ele jogou com a dupla considerada reserva, esse luxo, reserva, né, Bruno? Bruno Henrique
e Gabigol. Então pode ser que voltem agora Everton, Cebolinha e também o Pedro nesse jogo contra o Bangu, como você bem disse, em Aracaju, amanhã 21h30. Amanhã 21h30. E agora há pouco o time treinando no Ninho do Urubu, saiu agora uma informação do Flamengo, o Flamengo divulgou oficialmente aí que o Alan e também o De La Cruz ficam fora dessa viagem para Aracaju, não vão enfrentar o Bangu por motivos distintos. O De La Cruz ele está ainda com algumas dores no ombro direito, resultado de algumas pancadas, umas quedas até que ele sofreu na partida contra o Botafogo, o clássico. Chegou a ser em algum momento dúvida para o jogo contra o Volta Redonda no último fim de semana, mas ele disputou a partida contra o Volta Redonda, saiu ali mais ou menos com 15 minutos do segundo tempo. O Tite até explicou que era uma situação de condição física, etc. Então, não sente algumas dores ainda, nada que preocupe, mas vai ficar fora por precaução dessa partida contra o Bangu. E o Alan, a questão de reequilíbrio físico, enfim, um trabalho mais específico que o Flamengo vai fazer com ele, vai ficar fora por um período de 12 dias, então não enfrenta também o Bangu. Complicado é que o Pulgar está suspenso, então o Alan muito provavelmente seria o seu substituto, fica fora também. Aí fica a questão ali de contar com o Igor Jesus, seria uma opção, um garoto também, Ryan Lucas, agora depende mais do Tite, ou enfim, se ele quiser inovar com uma outra opção ali. Então o Flamengo perde ali os seus dois volantes e o Thiago Maia seria também uma outra opção, tá à parte no Ninho do Urubu, porque negocia a saída ainda para o Internacional. Então o Flamengo com essas opções nesse momento aí de garotos para substituir o meio de campo ali, é o período de testes, né, Bruno, de temporada. O Flamengo que é o segundo colocado, 15 pontos na Taça Guanabara, 2 atrás do Fluminense. A gente tem uma entrega dessa. Lá para fora, pro exterior vai mostrar o Maracanã, um estádio mítico no futebol mundial. O Flamengo, o clube mais popular do Brasil. E vai mostrar um gramado desse? Cara, é muito ruim pro futebol brasileiro isso. Não condiz, inclusive, com o nível do Flamengo. Porque assim, pode discutir, tá jogando mal, tá jogando bem, jogador que entrega, não entrega, tudo bem. Mas vamos colocar o Flamengo, o que é o Flamengo hoje, que é, sem dúvida, o melhor elenco da América do Sul. Característica de jogo, saúde do atleta. Perfeito, exatamente. O preço que se paga para ver o jogo, cara, é exatamente. E assim, olha tudo que envolve o Flamengo para jogar num gramado desse que em alguns momentos parece um passo. Cara, e é do Maracanã. Pô, exatamente. E assim, só começou a incomodar um pouco mais clubes quando os jogadores começaram a se machucar em gramados. Aí nós temos o Allianz, o Mineirão também. Mas o calendário reclama quando? Quando perde o jogador pra seleção. O teu principal jogador que ganha sei lá quanto, tu perde ele pra seleção. Vai perder agora 9 jogos na Copa América. Você perde pro teu gramado, é demais, reclama do juiz quando? Quando ele erra contra ti. Né? Então, mas é só quando o calo aperta. E aí ele vai falar. Ô William, tem uma coisa no futebol brasileiro que é assim, eu nunca imaginei que iríamos chegar nisso. Você falou aí sobre o Flamengo jogar no Norte, no Nordeste. Os gramados estão melhores porque também não são utilizados por 4, 5 times, 3 times. Tem show, tem tudo. Aí, quando você fala... E aí os gramados... Me parece que o Castelão deram um jeito lá também. Sim. Que o Castelão tava... Eu joguei um ano e pouco lá e te falar. É complicado. Por exemplo, a Arena Barueri, que o Palmeiras jogou, também não tá um primor, não. Não, longe Nós disso. tivemos o jogo do Grac lá, que a gente brincou lá, brincamos o jogo do Grac. Você vai pra... A bola vem quicando, ela é... Uma gramado bom no Brasil é exceção. O Edu foi jogar lá, devia ser o problema gramado e a bola também muito dura. Também. Você viu? O Paulo perdeu lá, o Carpini meio que falou também, o gramado tá ruim. Pra jogar. Mas, Bubu, por isso que eu falo, quando eu nota esse tema gramado, quando falam de shows, o show tá agendado, o artista sabe que vai cantar naquele estádio há 1 ano do show acontecer. Então você já vai começar, você tem a possibilidade de cuidar melhor do seu gramado. O problema é que no futebol brasileiro nunca vão olhar especificamente para o gramado. É sempre o que vai trazer vantagens para mim. O que é incômodo para mim para tentar resolver. Tem que ter um regulamento para padronização, um regulamento que se compra. O gramado tem que um checklist, tem que apresentar tal. Se não tiver, vai ser multado e vai perder um monte de coisa. A liga que você citou, Praz, e aí foi bem citada, porque isso é interesse de clubes. Ela nunca coloca na mesa a questão dos gramados. Vai primeiro tema, vamos falar do primeiro tema. Transmissões, se tiver uma onde o dinheiro vem. Se tiver uma votação, eu acho que perde o gramado sintético. A Premier League não tem jogo em gramado sintético. O problema no Brasil é muito maior, Bubu, do que o gramado sintético. Não, tá bom, mas assim... Bubu, mas perde o sintético e continua com o gramado do Maracanã? As principais ligas do mundo, e se for criada essa liga brasileira, é nos moldes das ligas
da Bundesliga, da La Liga e tal. E ficou Foi da primeira fase. um brejo. Não, Esse é o pântano do Shrek lá. Antes do jogo Flamengo e Vasco. Exatamente, exatamente. Mostrou o Léo também. Jardim. Pelo amor de Deus. Gente, não passa. É inadmissível que esse problema não tenha sido E, resolvido. entre aspas, é o melhor, maior, mais importante, mais emblemático estádio do Brasil, né? Então, mas quem que vai responder o Tite? O Tite reclamou, inadmissível esse gramado. Não Isso. dá pra jogar nisso aqui. Quem que O Flamengo- não é o chefe dele? Então, Não é? mas o Flamengo vai jogar a culpa na Suderge, que administra O- e que vai o ter que olhar o Flamengo, ele gramado. tem, por exemplo, assim, Aí joga pro outro. Eu fui, e assim eu fui fica. em dezembro, meio de dezembro, 16 de dezembro, show do Paul McCartney. Pô, 16 de dezembro. Já é quase isso. 16 de fevereiro, já tem quase 2 meses. É. Então não dá pra culpar muito o show do Paul E McCartney. não é desculpa, Não, Bubu. não é. E não é E desculpa. o Maracanã não teve show. recebe. O Maracanã não recebe show hoje que nem o Allianz. O Allianz recebe muito mais shows e tal, né? Mas assim, a administração, que eu sei, é muito do Flamengo. O Flamengo. Flamengo e Por Fluminense. que a E Supercopa Fluminense. Palmeiras e São Paulo foi no Mineirão? Cogitaram o Maracanã. Falaram, o Maracanã não. Ô, Bubu, por isso Precisa que é importante, respirar, por isso que precisa eu falo, descansar. tem que discutir futebol, tem que debater, a gente discute muito futebol, tem que debater futebol. Essa declaração do presidente do Fluminense, para mim, é simbólica. Ele critica o gramado sintético e fala que quem não tem condição de ter um campo de grama não pode ter. E o campo dele tá ruim. Cara, isso aí tem que se discutir. Tem que se discutir. O que ele tem que acrescentar? Porque ele administra também, o clube dele administra também. Então, assim, cara, tem que se debater futebol e a gente não debate futebol. Não debate. E fica um jogando a responsabilidade pro outro. Até alguém decidir. A pergunta do Bubu, ela é muito importante. E como é que o Tite chega para trabalhar hoje, depois de dar uma declaração como essa? O que vai se falar para a melhoria? Eu só vejo a reclamação, mas vamos lembrar que Gabigol com o Marcos Braz? há pouco tempo nós tivemos Flamengo e Fluminense acusando o gramado ruim por causa do Vasco, que estava jogando lá. O Vasco não joga lá há um tempo. E o gramado tá ruim. O futebol brasileiro tem cada coisa, né? Que até Deus duvida. Por isso que assim, eu não vou mais criticar. Jogar em Manaus, legal. Jogar em Brasília, legal. Jogar no raio que o parta, legal. É isso aí. Fazer o quê? Vai jogar aí? Vai jogar aí? Arriscado a lesionar? Uma qualidade de jogo. Porque aí fica ruim para os dois lados, né? Não é só o Flamengo, o outro lado também. Mas quando você tem um time mais habilidoso, que toca mais a bola, bola no chão e tal. Cascata, né? Aí quem compra os direitos não vai gostar de passar um jogo e exibir o produto assim. Sim. Quem patrocina não vai gostar de ter sua marca Atrelado. num campo assim. Quem vai ver o jogo, quem é sócio torcedor, quem paga e paga caro para ver o jogo, quer ir ver um jogo bom num gramado bom. Porque o preço é de jogo bom. É. E aí? Cara, isso eu nunca entendi desde que eu era garotinho, né? Eu sempre gostei de futebol internacional, né? Então eu acompanhava o futebol internacional, aqueles tapetes, né? Eu falo, pô, os caras têm neve, frio Não é pra clima, caramba. né? O Brasil é um país tropical. Como é que quase ninguém consegue fazer um gramado decente? Saudações rubro-negras, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Você que ainda não é inscrito, pessoal, já se inscreva no canal, deixa muito like nesse vídeo, ativa o sininho de notificações que é muito importante para você receber os nossos vídeos diariamente, beleza? E as informações, pessoal, segue né, sendo o seguinte: bomba, Eduardo Vargas acaba de ser oferecido para o rival do Atlético Mineiro. O atacante foi jogado para um adversário. Quer voltar? Ex-técnico do rival do Internacional manda um recado para Barcelos sobre o retorno. É isso mesmo. E antes de continuar, pessoal, já se inscreva no canal. Tem um botãozinho vermelho com o nome inscreva-se. Então inscreva-se, ativa o sininho de notificações. Herói improvável, jornalista escolhe titular de Laje como o cara da virada do Botafogo. É isso mesmo. O duelo importante dentro de casa nesta quarta-feira entre Atlético Mineiro, né, que acabou empatado contra a equipe do Tombense. E a informação aqui aponta a seguinte, né? Que o Eduardo Vargas, jogador de 34 anos, não está nos planos, né, de permanecer na equipe do Atlético Mineiro. E devido a essa situação e o jogador querer muito ficar no futebol brasileiro, ele foi aí oferecido ao Mengão. É isso mesmo, Eduardo Vargas foi oferecido ao Flamengo. Só que, por enquanto, o Flamengo não abriu nenhuma negociação com um atacante de 34 anos. Frisou, né, esse site. Ainda sobre Vargas, ele está no último ano de contrato com a equipe do Atlético Mineiro e é pouco utilizado pelo Filipão. Sendo assim, deve sair. O que está dificultando esses
a Deus é o alto salário do jogador, né? O jogador chegou ao Galo em 2020 e desde então disputou 129 jogos, com 24 gols. No ano passado foram disputadas 31 partidas, sendo marcada aí, sendo apenas 33 como titular. Além de Vargas, outros jogadores podem deixar, né, o elenco. Allan Kardec também pode deixar a equipe do Atlético Mineiro, beleza? Então as informações é o seguinte, né? É essa aí, que o Eduardo Vargas foi oferecido ao Flamengo, um jogador aí parceiro, né, do Hulk, aí oferecido ao Mengão. Já comente aí, pessoal, o que você acha, né, desse tipo de oferta, né, oferecendo aí Eduardo Vargas, beleza? Também falando sobre a situação do Léo Ortiz, rapaziada. O Flamengo aí tenta, né, nos últimos ajuste possível, a contratação do Léo Ortiz, né? O Léo Ortiz aí que quer muito jogar na equipe do Flamengo, mas o Bragantino está dificultando. Desculpa aí. A informação diz o seguinte: Léo Ortiz toma decisão na correria e Flamengo acaba de ser comunicado. É ano de renovação no rubro-negro. A diretoria do Flamengo vem trabalhando em conjunto com a comissão técnica para garantir um elenco qualificado com uma temporada abaixo no último ano. A gestão resolveu realizar uma reformulação no elenco que teve a participação direta do Tite. É o Tite aí que vem metendo, né, o dedinho, querendo essa contratação, querendo aquela, né? Entretanto, a equipe carioca acabou tendo mais saídas que chegadas no elenco, né? Em que vem gerando preocupação internamente, que já a equipe apresenta algumas fragilidades, como na defesa e nas laterais. Com a negociação de Mateuzinho para o Corinthians e com o desempenho abaixo do Varela e o Wesley, outras oportunidades podem aparecer no mercado. Nisso, Eduardo Vargas, do Atlético Mineiro, foi oferecido para atuar na equipe na temporada. Enquanto isso, a diretoria vem trabalhando nos bastidores para evitar a saída de jogadores importantes. Trata-se aí de Léo Pereira e também do Ayrton Lucas. Eu já quero saber aqui, pessoal, a sua opinião também sobre essa informação, né? O Bragantino aí vem dificultando, né, a saída do Léo Ortiz, e o Léo Ortiz quer muito jogar na equipe do Flamengo, beleza? Então já comenta aí, deixa a sua opinião, o que você achou do nosso vídeo. Esse aqui foram as informações, né? Chegando aí possíveis 2 reforços no Flamengo. Léo Ortiz é mais certeiro do que Eduardo Vargas, que foi apenas oferecido. Léo Ortiz, o Flamengo tem um real interesse no jogador, beleza? E lembrando, se você não é inscrito, tem um botão vermelho aqui com o nome inscreva-se. Então inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificações, deixa muito like nesse vídeo, deixa muito like. Graças a Deus conseguimos bater a meta de 100 likes no vídeo passado. E para esse vídeo eu conto com a sua ajuda. Deixa aí muito like para a gente poder também estar batendo a meta de 100 likes nesse vídeo, combinado? Então, fica aqui minhas saudações, espero que vocês tenham gostado. Se Deus permitir, mais tarde voltarei com mais informações do nosso rubro-negro.